Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Agentes de limpeza anunciam paralisação nesta sexta-feira. Prefeita exonera 4 servidores da Setur e suspende edital de apresentações no Mirante da cidade. O governo federal disponibiliza mais de 20 milhões para o programa Gás do Povo no Maranhão. Política com Felipe Clã. Lula vai assistir de longe ou botar querosene no purgatório do Flávio Bolsonaro. Marocando a história com Marcos Saldanha. Será que São Luís de antigamente era realmente mais tranquila? E no esporte, IAP vai encarar moto na 7ª etapa do Brasileirão Série D. Abertura oficial do GELS 2026 acontecerá na próxima semana. FEFUSMA divulga calendário de jogos. Sampaio Basquete derrota o Só de Mesquita, com diferença de 30 pontos. No comentário de Paulo Pellegrini, a participação dos times maranhenses no Campeonato Brasileiro até agora. E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior e ouvintes que estão agora acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, dia 15 de maio de 2026, hoje, Dia Mundial da Família. Dia Internacional da Latinidade. Dia Internacional da Objeção da Consciência ao Serviço Militar. É Dia Internacional do Serviço de Informação Aeronáutica. Também Dia do Assistente Social. Dia do Gerente Bancário. Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares. É Dia Nacional de Conscientização das Mucopolissacaridose, grupo de doenças genéticas raras e hereditárias. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas, 18 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Você já sabe, acompanhe a gente nos modais de vídeo da Rádio Universidade, em www.universidadefm.ufma.br, também no YouTube Universidade FM 106 ou no nosso aplicativo oficial. Começando aqui, você já observa e tem as imagens também de O Imparcial e você ouvindo no dial. Na manchete de hoje, Maranhão alcança a marca histórica com menor taxa de desemprego, diz Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com índice de 6,9% no primeiro trimestre de 2026, o Maranhão consolidou a menor taxa de desemprego do Nordeste. O dado do IBGE representa o melhor desempenho para o período em 11 anos, com 87 mil novos ocupados em 12 meses. O avanço em setores como tecnologia e serviços impulsionou a renda média, colocando o Estado abaixo da média regional de 8,4%. E o que mais tem aqui em O Imparcial, Mayra? Tem uma foto aqui, está escrito aqui, bem alinhados. É uma parceria entre Lula e Brandão, que garante 84 veículos para a saúde em 50 cidades com ambulâncias e unidades odontológicas. A sintonia entre Lula e Brandão resultou no investimento de 49,3 milhões para a saúde do Maranhão. Através do novo PAC do programa MA Maranhão Agora, tem especialistas que foram entregues 84 veículos, incluindo ambulâncias do SAMU e unidades odontológicas móveis. A ação beneficia mais de 50 cidades, descentralizando o atendimento e agilizando o transporte de pacientes, consolidando assim a força da parceria. Após edital sem cachê, servidores são exonerados. Secretaria Municipal de Turismo
da Secretaria Municipal de Turismo de São Luís, né? E para finalizar Maurício Feijó comanda a Semana S hoje no Multicenter, com palestras nacionais e ações sociais. O evento estratégico acontece hoje e amanhã, conectando o ecossistema empresarial a uma ampla agenda de responsabilidade social. Toda essa programação é gratuita, exigindo apenas a inscrição prévia obrigatória pela internet, e dá para ter esse link aí nas redes sociais e no site da FEComércio, né? FEComércio não, Sistema S, SESC, é isso? É isso, o SESC ou SESI. Vamos trazer aqui rapidinho, então, essa informação, tá? Só para confirmar. 7h21 agora, e crise no Sampaio. Sérgio Frota diz que Centro Tático não está à venda. O presidente considera infundadas as acusações do vice, Pérez Paz, que, segundo ele, teria sido o autor da ideia de vender o restante do CT. Mária Nogueira, em Jornal Pequeno, a manchete hoje é: CPI contra vice-governadoria e SEDUC avança na ALEMA, na Assembleia Legislativa, e aprova acesso a investigações sigilosas. A presidente da comissão, a deputada Ana do Gás, afirmou que os trabalhos serão conduzidos com reuniões semanais e prometeu transparência na condução das investigações. Segundo ela, a primeira reunião serviu para ouvir os membros da comissão e deliberar sobre os requerimentos apresentados, que tem como destaque ainda em Jornal Pequeno, Mário. A Prefeitura suspende edital sem cachê após crise, exonera servidores e tenta conter desgastes em São Luís. A Prefeitura de São Luís suspendeu oficialmente o edital de credenciamento para apresentações culturais no projeto Mirante da cidade, após a forte repercussão negativa causada pela proposta de shows sem pagamento de cachê para artistas locais. A decisão foi anunciada pela Secretaria Municipal de Turismo, Setur, nesta quinta-feira, dia 14, por meio de nota pública. Só um break aqui no Jornal Pequeno e trazendo a informação, é o SESC mesmo. Semana S é o SESC Maranhão. E para fazer a inscrição, para ter acesso a esses serviços gratuitos, experiências, shows, atrações, enfim, que acontece aqui em São Luís, Caxias e também Itapecuru, é aí no site semana-s.portaldocomércio.org.br, está aqui. Ou então, né, na programação, vendo a programação em sescma.com.br. Adalberto, ainda no Jornal Pequeno, caso de doméstica grávida agredida no Maranhão será acompanhado pelo Senado. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 13, o envio de uma diligência ao Maranhão para acompanhar as investigações sobre as agressões sofridas pela trabalhadora doméstica Samara Regina, de 19 anos, em Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. A jovem grávida de 5 meses denunciou ter sido vítima de tortura, humilhações e ameaça dentro de casa onde trabalhava. Ainda no Jornal Pequeno, projetos maranhenses disputam a etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora em Brasília. E Maranhão tem a menor taxa de desemprego do Nordeste no primeiro trimestre, aponta IBGE. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, fechando os 2 principais impressos da capital maranhense, do Maranhão. E a gente vem daqui a pouquinho com as manchetes dos portais também já. 7h24 agora, tem trânsito, Maia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106.
7 horas 26 minutos, as informações do trânsito. Antes tem um alô aqui para Mari Silva Mourão, acompanhando a gente pelo YouTube, também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, direto do Turu, e ainda o Heraldo Moreira, filha Maria Clara, o juiz Edson Caridade, esposa Rita e a filha Abigail. Olha, família completa aqui acompanhando o Jornal Rádio Universidade, se informando nas manhãs. E quem está por aí, Mayra, no WhatsApp? No WhatsApp tem Renato Gomes em Passo Lumiar, Socorro Brito também em Passo Lumiar. Quem mais também está aqui com a gente? A Rosângela Moreira na Coab, a Hilda no Baía de Fátima. E também sintoniza aqui com a gente Elisete Moraes na Coab. Obrigada pela companhia de todos. Continue sintonizados e interagindo aqui pelo nosso WhatsApp, né, Adalberto? 992-17-2647. Mara Nogueira, vamos aqui às informações do trânsito, tá? A gente já observa que a BR-135, né, Avenida dos Portugueses, aqui na área Itaquibacanga, o trânsito está complicado nesse momento, né? Assim, está com retenção, tá? Mas não na barragem. A barragem está fluindo. Está começando a retenção logo depois da UFMA, aqui já adentrando, já quase chegando aqui ao Parque Botânico da Vale, tá? Sabe, todo dia é uma complicação. Pelo menos a saída está tudo tranquilo. Tranquilidade também, trânsito fluindo na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Avenida dos Franceses, não temos nenhum ponto de retenção. Retenção está tendo mesmo lá no Anil, né? Pessoal, ali a Avenida Casimiro Júnior continua complicada. No sentido centro, a coisa não está legal, né? Não está legal. Também uma parte ali para o acesso, né, na Avenida Santos Dumont, ali perto do Instituto Divina Pastora, justamente para ter acesso, para vir também para cá, para o centro, ali na região do Anil, portanto, complicado. Jerônimo de Albuquerque já disse, né, tá tranquilo nesse momento. Alguns acessos, partes do acesso das MAs 202 e 201, respectivamente, da Maioba e o Maiobão, né? Aqui alguns pontos de retenção neste momento. Saída de São Luís também está registrando, de acordo com o mapa do Waze.com, na saída de São Luís, trânsito com retenção a partir, logo depois, né, do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, passando pelo Funil, enfim, trânsito por ali também está complicado. São 7 horas e 28 minutos agora. Mayra Nogueira, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Mara Nogueira, vamos aqui ao noticiário, trazendo a informação e fazendo a correção aí também, tá? Tá aqui. Dia Mundial, aliás, agentes de limpeza de São Luís devem cruzar os braços nesta sexta-feira. Portanto, trabalhadores da limpeza urbana devem cruzar os braços aqui em São Luís. Esse movimento, que é nacional, é organizado por sindicatos e entidades da categoria em diversos estados e cobra também a aprovação do projeto de lei, o PL 4.146 de 2020, que tramita no Senado Federal. O PL regulamenta a profissão de trabalhador essencial da limpeza urbana em todo o território nacional. O texto prevê a criação de um piso salarial nacional de R$ 3.036 para garis, além de estabelecer direitos trabalhistas específicos para a categoria. E, entre eles, destaque para a jornada semanal de 40 horas, adicional de insalubridade de 40% e aposentadoria especial. Na capital, a paralisação é encabeçada pelo Sindicato de Asseio e Conservação de São Luís. A categoria vai se concentrar a partir de 7 horas, né? Na verdade, já está concentrada, né? Começando a concentração na base da empresa São Luís Engenharia Ambiental, né? Avenida dos Africanos, próximo à antiga barreira eletrônica. Atenção, o presidente do Sindicato de Asseio e Conservação de São Luís, o SEAC, Maxwell Bezerra, e diretores da entidade estarão no local para atenderem à imprensa. É isso aí. Portanto, essa informação da paralisação dos agentes de limpeza de São Luís, que acontece hoje a partir de 7 horas, na base do SLEIA, é isso, né? Justamente o que estava trazendo aqui, a empresa São Luís Engenharia Ambiental, que fica lá na Avenida
dos africanos. Mayra Nogueira, vamos para o break. Em seguida tem política com Felipe Clã. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. 7h31 agora, tá na hora da política. O comentário aqui com Felipe Clã. Felipe, bom dia. Olha, a coisa tá complicada. Essa sexta-feira tá agitadíssima, também reflexo dessa semana. Essa semana foi demais, né? Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges. Bom dia, ouvintes do nosso jornal Rádio Universidade. Olha, eu quero dizer que se eu pudesse, eu não botava nem a cara pela janela, não era nem para fora da porta. O povo está muito zangado, o povo está para ter um ataque cardíaco. O que está acontecendo, meu caro Adalberto? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Muita coisa está acontecendo, sempre tem muita coisa, e tem muita coisa para vir também, né? Tem muita coisa que as pessoas não estão sabendo, nem a gente da imprensa que, enfim, com o passar dos dias a gente vai trazer e você, claro, analisar aqui. Bom, esse assunto nacional, Felipe, justamente sobre as questões relacionadas ao pré-candidato, né, pelo PL à presidência, Flávio Bolsonaro, vai repercutir demais. Hoje deve sair mais informações aí, né? E no final de semana também. Esse final de semana vai ser agitadíssimo. E, Felipe, Lula vai assistir isso de longe ou você acha que ele vai botar um querosene nesse purgatório? Olha, essa lamparina tá assim com a chama bem alta, né? Lembra? Lamparina, a gente ia comprar querosene. Então, assim, essas coisas não mudaram. Não adianta ter LED, seja o que for. Quando tem um vazamento, estranho vazamento, né, que se tem acesso, ou seja, um processo que está no STF, está na Polícia Federal, de repente vaza em plena campanha, exatamente pontuando o pré-candidato contrário ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não estamos dizendo nada, mas nós estamos estranhando, e é um direito que nós temos de estranhar, né, que essas informações pontualmente consigam criar todo esse, vamos dizer assim, esse tsunami. Agora, é muito interessante observar, né, o Flávio Bolsonaro, que é um legítimo bolsonarista, daqueles assim, com sangue na saliva, tendo que ser educado, gentil com a imprensa, né, tendo que responder os processos que ele mesmo criou com o interesse de fazer um filme do pai dele, só que agora já não é mais um filme, agora já é um dinheiro que já foi para os Estados Unidos. Ou seja, eu acho que o Flávio Bolsonaro está rezando para todos os santos, inclusive, né, de religião afro, que eles tanto tratam mal, né, tanto desconhecem as pessoas, para que os santos tirem, né, ou façam as pessoas esquecerem. Ninguém vai esquecer. Isso aí vai ficar sendo alimentado, né, mas tem um fator muito interessante, que os petistas todos foram contidos pelos estrategistas do marketing do presidente Lula. Ou seja, o problema é do Flávio Bolsonaro. O Lula está sentado aqui assistindo. Nada mais do que isso, meu Mayra e Borges.
O presidente tem que seguir do jeito que está, né? Deixa essa situação de mão aí, que na verdade não tem que se meter, né? Enfim, isso é problema realmente da Polícia Federal. Já basta essa ligação, entre aspas, né? Porque muita gente também acredita o presidente Lula, a Polícia Federal está trabalhando, né? Enfim, vamos ver, né? 7h36. Felipe, dando continuidade aqui a essa sua análise, que vento mais maluco foi esse com Brandão e evento, né? Melhor dizendo, evento. Que evento, né? Foi esse com Brandão e Felipe Camarão, falando aí, né? Dessa projeção nacional, né? Olha, o Brandão tem uma questão que o próprio representante do Lula, que estava no palanque, né? O representante do Palácio do Planalto, reconheceu que o Lula nunca deixou, o Brandão nunca deixou de reconhecer qualquer entrega de veículo, qualquer obra do governo federal, né, riscando sempre a assinatura do presidente Lula. Normalmente o pessoal faz de conta que o processo é somente do governo do Estado. Nesse caso, tem Senado, tem emendas, tem tanta coisa. O que eu só acho muito estranho, né, é o comportamento que precisa ser revisto da turma do PT, da turma dos dinistas, né? Tá certo, já indicaram como candidato, ainda não lançaram, é verdade, né? Mas será que tem necessidade de agressividades, como foi assistido? Eu tive o cuidado, Adalberto, de pedir todo o material, não só o oficial, mas também dos amigos que estavam lá presentes, e observei que havia, assim, vamos dizer assim, uma alegria desnecessária, entendeu? Parecia menino indo pela primeira vez para o cinema. A coisa não funciona desse jeito. Eu acho que é importante, muito importante, todo mundo estar no mesmo palanque. Agora, fundamental, o pessoal do Flávio Dino, o pessoal do Felipe Camarão entender que sem o grupo do governador Brandão, né, o Lula não ganha a eleição no Maranhão. Né? Não é porque o Flávio Bolsonaro está em baixa, não é porque o Braide não quer assumir, né? Nada disso. Hoje, na política, né, o que a gente tem certeza é que quem está por baixo, de repente, pode dar um reviravolta e se tornar um herói das urnas, meu caro Adalberto. É verdade, Felipe. Agora que pode pedir música no Fantástico, justamente o presidente do PT, né, faltou 3 vezes, né, nesse pré-lançamento para a pré-campanha de Felipe Camarão, né? 3 vezes. Deixa eu ajudar o meu amigo Adalberto. 2 vezes, né? Com 3 vezes, 2. Já desmarcou 2 vezes o lançamento da pré-candidatura de Felipe Camarão e o enquadramento dos petistas do Maranhão. O constrangimento foi suspenso por 2 vezes. Né? O terceiro aí vai pedir música, né? Eu vou. Até eu vou pedir aqui nesse jornal, eu vou dizer, olha, eu quero uma música, vou até escolher qual é a música que eu vou pedir, porque realmente é um absurdo. Mas eles são petistas, eles que se entendam. Só que a grande questão não é lançar, né, a pré-candidatura, que isso está até chato. Eu como consultor político, eu daria o conselho, né, ou melhor, um pensamento ao pré-candidato Felipe Camarão, que só anunciasse quando o presidente Edinho já estivesse lá no palanque, né, do evento, não é nem posando, que chamam ele de volta. A questão é que tem todos os bastidores
que nós estamos vendo aí. Inclusive, uma das pautas de hoje é exatamente, né, se o Sarney que vai apitar o jogo. O que nós temos a informação, e não vem só de uma fonte, né, é que o Sarney interviu, né, e conseguiu, de uma forma sentimental, porque o Lula, indiscutivelmente, é o melhor amigo do Sarney, né, a nível nacional. Ele reclamou do Edinho por falar em oligarquia, por tentar pisar todo mundo, por dizer que vai vir determinar, enquadrar, né, a política. Ou seja, ele precisa entender que não se atende somente a um bispo, né? Tem que se atender a todas as religiões, de todas as vontades políticas. Me parece que houve aí um enquadramento, né, do presidente do PT, Edinho Silva, para que ele tivesse ali se contendo e não ficasse agradando somente as togas eleitorais, meu caro Adalberto. Felipe, pelo que a gente está observando aí, o risco de pedir a música pode vir mesmo, viu? Felipe, agora falando sobre um evento que vai acontecer amanhã, não é isso? Sábado, comissão especial do projeto pelo fim da escala 6x1, isso aí vai acontecer com presença, né, de trabalhadores e pessoas discutindo lá aqui na Câmara Municipal de São Luís, né? Rubem Júnior que está por trás, é isso? Olha, eu acho que está pela frente também, né? Rubem Júnior vai presidir, por ter sido o deputado que solicitou. Ele é da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute a redução da jornada de trabalho da PEC 221/2019, um projeto importantíssimo, fundamental, para que o empresariado entenda que quem faz o país não são os empresários, quem é a maioria são os trabalhadores. E tem um detalhe muito interessante, amanhã na Câmara de Vereadores, eu vou até ter o cuidado de ir lá, porque eu gostaria de escutar o que tem. É que não é somente o presidente, ou melhor, o relator que vai estar aí, o Rubem Júnior lá na mesa, não. Eles estão vindo para escutar, eles não estão vindo para explicar somente a PEC. É claro que vai ter aquela explicação, aquele discurso, aquela coisa, mas 95% da agenda está para escutar os segmentos dos trabalhadores, sindicatos. Então, era importantíssimo que todas as representações estivessem nesse momento para que o Maranhão estivesse determinando. Inclusive, Adalberto, se você me permite, equivocadamente, alguns setores, né, dos comandos aqui de empresários, né, saíram não é afobadamente, nem conseguiram entender ou ter sensibilidade, né, soltaram editais, soltaram textos dizendo que o Brasil ia acabar, que o desemprego ia aumentar. Pelo amor de Deus, parem com isso, né? Vamos crescer, vamos ser um país moderno, vamos ter capacidade de entender que o trabalhador é fundamental para quem quer ser empresário. O trabalhador é que constrói esse país, né? Olha, eles vão ter que mudar de um jeito ou de outro, por quê? Porque os trabalhadores agora querem a escala 5x2 e acabou, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Merecidamente. A propósito, Felipe, lembrando aqui aos ouvintes que nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, no caso, o Agenda Pública vai explorar esse assunto, a escala 6x1, tá? A gente vai receber aqui ao vivo, a partir de 13h, representantes de sindicato, também a academia, né?
e a representante da Associação Comercial, para conversar um pouquinho, trazer essas atualizações, né, algumas coisas que vão sair justamente desse evento que vai acontecer amanhã aqui na Câmara Municipal de São Luís, sobre esse momento importantíssimo que você acabou de falar, viu, Felipe? E agora falando, para finalizar a análise de Felipe, Sarney é que vai apitar esse jogo eleitoral aqui no Maranhão. Ele ainda está com essa força aí, Felipe? Olha, eu até adiantei esse assunto, né? Mas só lembrando uma coisa, Adalberto, pela importância desse evento, dessa discussão do 5x2, começa amanhã, às 10 horas da manhã. Então é importante as pessoas estarem lá. Esse horário é um horário bom, que todo mundo já fez as suas tarefas e já tomou seu café. Olha, Sarney, como eu disse, né? O melhor amigo do Sarney se chama Lula. Né? Então, assim, quem for do PT, quem achar que Lula vai esquecer o que Sarney fez com ele, por ele, melhor dizendo, é melhor desistir. O Lula é presidente da República e reconhece isso todos os santos dias, porque o Sarney, sim, disse ao Brasil que o Lula seria uma pessoa séria, que o Lula não ia explodir o Brasil, que o Lula não era um barbudo terrorista. Ele foi lá e trouxe a Faria Lima, ele trouxe a Fiesp, né, para conversar com o Lula, e o Lula nunca esqueceu disso. E quando foi presidente do Senado, às vezes que foi presidente do Senado, ajudou os governos do Lula a aprovar as ações importantes para a população brasileira, que marcaram todos os governos. Então é brincadeira acreditarem, né, que Sarney, dos seus 96 anos, com a sua inteligência e com seu raciocínio, às vezes melhor do que nós, meu caro Adalberto, né, vai deixar de ser escutado pelo Lula. O que eu estou sabendo é que o Lula vai ter uma conversa pessoal com o Sarney. Que dia vai ser, eu não sei, mas eu sei que o Sarney botou um freio nesta loucura que estavam tentando fazer aqui de tirar o palanque do governador Carlos Brandão da campanha do PT e do Lula. 2%. Lembra que nós falamos? 2%. A eleição do Brasil está por 2%. No primeiro e no segundo turno. Não adianta querer dizer que não é, porque é fato. E outra coisa, os 2%, por coincidência, também estão no Maranhão, que chega quase a isso aos votos dos maranhenses. Meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Maranhão decisivo, portanto, nesta eleição. Felipe Clã, muito obrigado pela sua presença, um ótimo final de semana. Espero você aqui segunda-feira para trazer as atualizações. Esse final de semana vai ser quente, com certeza. Olha, lembrando, como sempre, toda sexta-feira, né, Mayra? A gente lembra que na imprensa não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada. A cada minuto, os homens inventam algo para começar uma confusão. Terminar, eu não sei, meu caro Adalberto. Felipe Clã está lá no Imparcial com a coluna Palpite e também, qual é, Felipe? Então, e a parte, né, segunda-feira, isso, ontem nós fizemos uma entrevista saborosa, eu posso dizer assim, com o nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, que é indiscutivelmente uma pessoa que tem uma visão atualizada dos processos no Brasil e não tem receio em dar a sua opinião. Vale a pena acompanhar na rádio e talvez na segunda-feira na página política do jornal O Imparcial. O centenário, né? Jornal Imparcial, o centenário do Maranhão. Um abraço, Felipe. Abraço, Felipe. Bom fim de semana. Abraço. Obrigado. Agora vamos para uma dica saudável, não é isso, Mayra Nogueira? Para relaxar pouquinho? Isso, vamos já, né? Dica saudável. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço.
A Faculdade Laboro chegou com novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos ou gestão hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas. Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Dica saudável. O consumo inadequado de água pode afetar o funcionamento do organismo e prejudicar a saúde no dia a dia. Em meio a uma rotina corrida, muitos acabam esquecendo de se hidratar na quantidade necessária. Quando o corpo recebe menos água do que precisa, alguns sinais começam a aparecer. Confira agora as consequências da baixa hidratação. Primeiro, a falta de água pode causar cansaço, dor de cabeça e dificuldade de concentração. Já o ressecamento da pele e a sensação de boca seca também podem indicar que o organismo precisa de mais hidratação. Por fim, a baixa ingestão de água pode prejudicar a digestão e sobrecarregar o funcionamento dos rins. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. E Clarice, Edigel, o que tu faz na defensoria? Ah, já sei, meu Deus, vai receber uma herança. Que herança? Tanta coisa que eu tenho pra resolver aqui. É a cirurgia de Chacotinha que não quer liberar. É essa confusão com esse Mário de Arte que não quer pagar a pensão. Só a defensoria pra me ajudar. E tu vais amar o serviço, que aqui é de graça. Por isso que eu vim pra cá, que eu boto até fé na defensoria. Aproveita e segue a defensoria nas redes sociais. @defensoriaMA. Lá a gente fica por dentro de todas as áreas que ela atende. É coisa chique. Já tô seguindo o Fuxico Bom, a gente tem que espalhar. Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 25 anos garantindo seus direitos. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltam 6 minutos para as 8, vamos ao tempo. Nesta sexta-feira, dia 15 de maio, São Luís e o Maranhão têm tempo predominantemente nublado, com temperatura atual de 26 graus, a umidade de 85%, nuvens cobrindo 81% do céu e ventos fracos de 8 km por hora. Condições atuais, visibilidade 5 milhas, 8 km, pressão estável com 30 polegadas, precipitação 0 polegadas, sem chuva no momento. Índice UV baixo. A previsão indica chuvinha à tarde, com céu encoberto e clima úmido típico da região equatorial. As temperaturas máximas devem ficar próximas de 30 graus e as mínimas de 25 graus. O estado do Maranhão segue o mesmo padrão, com chuvas isoladas regionais. Adalberto traz agora a tábua de maré. Agora na tábua de maré, Maira Nogueira, neste dia 15, pré-amar, a primeira aconteceu às 5h21 da madrugada com 5,8 metros, a segunda será às 5h57 da tarde, também com 5,8 metros. Já a baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 11h51 da manhã, com 0,4 metro, a segunda às 11h57 da noite, com 0,3 metro. Notícias do Brasil. Aqui no Ambiente Nacional, e você confere com a gente a manchete de Folha de São Paulo para começar, nos modais de vídeo da Universidade FM, você vê e observa no YouTube, no aplicativo e no site da 106. Em Folha de São Paulo, Polícia Federal suspeita que dinheiro de Vorcaro custeou Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ex-deputado está fora do Brasil desde fevereiro de 2025.
Os recursos foram para o fundo no Texas. Mara Nogueira, o que aqui tem na manchete do Estado de São Paulo? PF vai investigar destino que Flávio deu ao dinheiro de Vorcaro. O senador admitiu que recursos foram para fundo nos Estados Unidos. Finalizando com o Globo, que tem como manchete também no mesmo bordão. No rastro da verba, Polícia Federal investiga se dinheiro de Vorcaro para filme financiou Eduardo nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro confirma que recursos do banqueiro foram enviados a fundo gerido pelo advogado do irmão, mas seriam, aspas, exclusivamente para a produção. O Yuri Hudson ele traz uma reportagem agora, Mara Nogueira, falando sobre Flávio, confirmando que o dinheiro, né, de Vorcaro, e Lula dizendo isso ser caso de polícia. Vamos lá com Yuri Hudson. O senador Flávio Bolsonaro admitiu ter mantido relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado por suspeitas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Em entrevista à Globo News, a primeira após a repercussão do escândalo, Flávio confirmou que Vorcaro investiu recursos na produção do filme Dark Horse, obra sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o senador, os valores não foram destinados ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, mas sim a um fundo criado exclusivamente para financiar a produção cinematográfica. Flávio afirmou ainda que o projeto começou após dificuldades para captar investidores no Brasil e disse que a intenção era produzir uma homenagem ao pai sem uso de recursos públicos. Na entrevista, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, afirmou que manteve apenas uma relação contratual com Daniel Vorcaro. Porque ele bota o dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula. Tá? Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme, que vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que está maravilhoso. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu estou pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária. Segundo Flávio Bolsonaro, os recursos de Daniel Vorcaro passaram por um fundo nos Estados Unidos, administrado pelo advogado Paulo Calixto, que também atua na defesa migratória de Eduardo Bolsonaro. O senador negou irregularidades e afirmou que todo o dinheiro foi utilizado para a produção do filme. Segundo ele, a relação mantida com Daniel Vorcaro era monotemática e tratava apenas do filme em homenagem ao pai. Flávio também admitiu que mentiu ao negar publicamente contato com o banqueiro. Disse que omitiu a relação por causa de cláusulas confidenciais assinadas pelos investidores do projeto. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou o caso nesta quinta-feira e afirmou que o episódio deve ser tratado pela polícia. Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Meu caso é tratado do povo brasileiro, é tratado da Petrobras, tratado do emprego. De acordo com reportagens publicadas nesta semana, Daniel Vorcaro teria negociado um aporte milionário para a produção do filme, mais de 130 milhões. O banqueiro chegou a transferir mais de 60 milhões para a produção do vídeo em homenagem a Jair Bolsonaro. Vorcaro está preso preventivamente e é alvo de investigações da Polícia Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Ainda sobre esse assunto, Mara Nogueira, pai de Vorcaro é preso na Operação Compliance Zero. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro dono do Banco Master. Ele foi um dos 7 alvos de mandados de prisão determinados pelo ministro do Supremo, André Mendonça. A PF também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão. Investigadores encontraram mensagens de Henrique Vorcaro apontando que ele fez repasses de R$400 mil aos grupos denominados A Turma e Os Meninos, braços operacionais da organização criminosa capitaneada por Daniel Vorcaro. O núcleo criminoso A Turma é responsável por ameaçar, intimidar, monitorar
e obter dados de pessoas alvos da organização. Já os meninos são responsáveis por ataques cibernéticos e derrubadas de perfis em redes sociais. O pai de Vorcaro seria um dos operadores do esquema. Quem recebeu o dinheiro era Marilson Roseno da Silva. Na mensagem em que Henrique Vorcaro se comprometeu a repassar R$400 mil para a turma, Roseno respondeu que o ideal seria 800k, ou seja, R$800 mil. No mandado, o ministro André Mendonça relata que o dono do Banco Master tinha proximidade com agentes da PF. 2 deles estão entre os alvos de mandado de prisão. Anderson Vander da Silva Lima, lotado no Rio de Janeiro, e o policial federal aposentado Sebastião Monteiro Júnior. A delegada Valéria Vieira Pereira da Silva também investigada por ter repassado informações sigilosas ao grupo. Mesmo com as investigações da Compliance Zero, Henrique Vorcaro manteve as demandas para a turma e os meninos. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. 8h01, fique agora com Rádio Ciência. IFMA desenvolve jogo digital que preserva a língua Guajajara Teneterrar. Você sabe qual o país com maior diversidade linguística do mundo? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Utah, IFMA desenvolve jogo digital que preserva a língua Guajajara Teneterrar. As informações com Pedro Batista. A língua é um dos componentes fundamentais na construção de identidade de um povo. É por meio dela que compartilhamos ideias, conhecimentos e cultura. No caso dos povos indígenas, a língua é uma ferramenta de resistência política e cultural. De acordo com o Museu Nacional dos Povos Indígenas, em torno de 180 línguas indígenas são faladas no Brasil, sendo um dos países com maior diversidade linguística do mundo. Um projeto do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus Grajaú, a 580 quilômetros da capital, utiliza a língua Guajajara Teneterrar em um jogo interativo. Com finalidades educativas, o Utah é um jogo digital que apresenta cartas com vocabulário básico, contendo nomes de animais, objetos, números e elementos da natureza. De acordo com o professor do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMA Grajaú, Paulo Erickson Valentim Silva, o jogo contribui para a valorização dessa língua e cultura por utilizar o meio digital como ferramenta de aprendizagem. O jogo Utah contribui para a valorização da cultura e da língua indígena Guajajara Teneterrar ao utilizar o ambiente digital como ferramenta de aprendizagem e também de preservação cultural, por meio da associação entre palavras, imagens e significados. O jogador aprende o vocabulário de forma leve, interativa e acessível. O projeto aproxima estudantes da cultura indígena, despertando o interesse pela diversidade linguística, pelas tradições dos povos originários. Outro ponto importante é que o jogo fortalece a presença da língua indígena Teneterrar no contexto tecnológico, isso que não existe muito, mostrando que os idiomas indígenas também podem ocupar espaços digitais modernos. Ao adotar uma abordagem de gamificação, ou seja, o uso de elementos e mecânicas de jogos em outros contextos, como saúde ou educação, o game estimula a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Os passos para a construção dessa ferramenta envolveu uma pesquisa sobre a língua Guajajara Teneterrar, planejamento de mecânica, desenvolvimento de um protótipo inicial para testes. As principais contribuições são o estímulo a habilidades como atenção, memorização, concentração e raciocínio lógico. Além disso, a associação visual entre imagens e palavras auxilia na memorização do vocabulário indígena. O professor Paulo afirma que já foram realizados pequenos testes, mas uma aplicação mais ampla está sendo planejada. Esse jogo foi desenvolvido dentro da fábrica de inovação do IFMA, campus Grajaú. Temos vários alunos que são indígenas e têm esse idioma materno, e eles realizaram alguns testes. Ainda não aplicamos um teste massivo com crianças, por exemplo,
mas isso vem sendo articulado que posteriormente iremos conseguir realizar um teste mais amplo dentro do ambiente. Isso tudo precisa ser devidamente alinhado com a escola responsável, demanda uma série de questões burocráticas e ainda não aconteceu. Mas após o lançamento, esperamos que isso venha a ocorrer. Atualmente, o jogo está em uma fase de registro de software para lançamento na plataforma Android. O professor Paulo também reforça: o projeto está sendo expandido para incluir áudio com a pronúncia das palavras e tem potencial para abranger outras línguas. O projeto tem apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E o país com maior diversidade linguística, você sabe qual é? Trata-se de Papua Nova Guiné, país localizado na Oceania, que possui 3 idiomas oficialmente reconhecidos: o inglês, o Tok-Pisin e Hirimotu, mas o país também tem mais de 800 línguas faladas no território. Outro caso curioso é o da África do Sul, que tem impressionantes 12 idiomas oficialmente reconhecidos. Esse quantitativo engloba o inglês, o afrikaner, a língua de sinais e outros 9 idiomas da família Bantu. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. É isso. A gente traz informações agora, Mayra Nogueira, falando aqui agora sobre a prefeitura que exonerou 4 servidores da CETU e suspendeu o edital de apresentações no Mirante da cidade. A Prefeitura de São Luís anunciou por meio de nota oficial da CETU, a Secretaria Municipal de Turismo, a suspensão do edital lançado para apresentações no Mirante da cidade. Além da suspensão, foi divulgado também no Diário Oficial a dispensa de alguns funcionários, 4 funcionários, né? Não vamos trazer o nome aqui não, tá, pessoal? Segundo a nota, a exoneração dos 4 não tem relação com a repercussão negativa do edital e, na verdade, faz parte de uma reorganização administrativa. O documento de exoneração foi assinado pela prefeita Esmínia Miranda e o secretário municipal do governo, Emílio Carlos Murat. Vale destacar que o edital solicitava que os músicos interessados em se apresentar no Mirante da cidade deveriam ser responsáveis pelo som, a luz, os equipamentos e o transporte. Precisa se reorganizar, né, para ter esse tratamento correto com os nossos artistas. 8 horas e 9 minutos, Mayra Nogueira, governo federal disponibiliza mais de 20 milhões de reais para o programa Gás do Povo no Maranhão. Em maio, mais de 200 mil famílias no Maranhão foram beneficiadas pelo programa Gás do Povo, que tem como objetivo distribuir botijões de gás de cozinha gratuitamente para famílias de baixa renda. Este mês, o programa contou com investimento de quase 290 milhões de reais em todo o país. E no Maranhão, teve investimento de quase 23 milhões, sendo o 4º estado com maior valor de investimento, atrás apenas de São Paulo, Rio e Bahia, respectivamente. Vale ressaltar que, para participar do programa, é preciso estar inscrito no Cadastro Único e ter renda per capita de até meio salário mínimo. Informações pelo aplicativo Meu Social, Gás do Povo, ou pelo Disque Social 121. É isso aí. Mayra Nogueira, vou trazer aqui uma informação agora, uma informação internacional, né, desse acompanhamento de Trump, que afirma ter obtido acordos fantásticos
na China, né? Todo mundo observando o Brasil também, claro, porque muita coisa que sair dessas negociações vão afetar, com certeza, aqui o fornecimento, né, de commodities do Brasil para a China. Vamos às informações, portanto, a RFI. Giro Internacional. Daniela Franco. Paris, 15 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Encerrada a cúpula bilateral entre China e Estados Unidos em Pequim, o presidente americano Donald Trump retorna a Washington, anunciando ter obtido acordos fantásticos, como uma promessa da China de compra de 200 aviões da Boeing e uma oferta de ajuda do presidente chinês Xi Jinping para desbloquear o Estreito de Hormuz. Segundo Trump, o líder chinês também afirmou que não enviará equipamento militar ao Irã. Xi Jinping não reagiu até o momento às declarações do presidente americano, mas em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a guerra contra o Irã nunca deveria ter ocorrido e não tem nenhuma razão para continuar. Pequim exige também um cessar-fogo duradouro e a reabertura do Estreito de Hormuz o mais rápido possível. O exército israelense pediu hoje que moradores de 5 vilarejos no sul do Líbano deixassem suas casas e logo depois anunciou estar atacando alvos do grupo Hezbollah na cidade de Tir. Em Washington, tem início hoje o segundo dia de uma terceira rodada de negociações de paz entre representantes israelenses e libaneses. Segundo um funcionário do Departamento de Estado americano, o primeiro dia de conversas foi positivo. Apesar de um cessar-fogo em vigor desde 17 de abril, Israel continua a atacar o Líbano, o que resultou na morte de mais de 400 pessoas em quase um mês. Kiev observa um dia de luto após o bombardeio russo massivo que atingiu a capital ucraniana na madrugada de quinta, considerados um dos mais intensos desde o início da guerra. Ao menos 24 pessoas morreram, entre elas 3 crianças e quase 50 ficaram feridas, segundo um novo balanço dos serviços de resgate. Do lado russo, um ataque de drones ucranianos deixou 4 mortos e ao menos 12 feridos na cidade de Ryazan, a sudeste de Moscou. O exército russo também indicou que Moscou e Kiev trocaram nessa sexta 205 prisioneiros de guerra de cada lado, uma iniciativa negociada e anunciada pelo presidente americano Donald Trump na semana passada. 6 passageiros do MV Ondius, navio de cruzeiro onde foi detectado o foco de antavírus, aterrissaram hoje em uma base militar no oeste da Austrália, onde devem ser colocados em quarentena. Todos eles já testaram negativo à doença e voltarão a ser examinados hoje, afirmou o ministro australiano da Saúde, Mark Butler. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Daniela Franco. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Marocando a História, com Marcos Saldanha. 8h14 agora. Quem chega por aqui é Marcos Saldanha, ele cativamente na sexta-feira vem para cá no Marocando a História trazer curiosidades históricas. Marcos Saldanha, seja bem-vindo. Hoje você vai falar da tranquilidade de antigamente. Era tranquila mesmo aqui em São Luís? Bom dia. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, Mayra Nogueira, e bom dia ao nosso público, né, os nossos teleouvintes, né, que nos ouvem e nos assistem. Engraçado, né?
Com certeza você e a Mayra já ouviram essa história, né? Conversando com alguém, falando assim, não, porque na minha época, São Luís não era assim. Ela era muito segura, a gente dormia de janela aberta, esquecia a porta aberta e nada acontecia. Sempre que eu ouço essa história, eu fico pensando de que época que ele está falando, né? Com que idade ele tinha quando ele lembra isso? Eu vou ler só um trecho de jornal que é muito interessante para a gente pensar sobre isso. Olha só essa notícia, Adalberto, Mayra e nossos teleouvintes. Pior ainda que os assaltos a casas de família foi aquela proeza que os gatunos realizaram numa igreja da cidade. Penetrando lá em hora que não havia dentro do templo viva alma, e os reverendos padres se achavam em estabelecimento contíguo, entregue aos labores do magistério que acumulavam aos do sacerdócio. Limparam vários altares, esvaziaram os cofres das confrarias. Até as almas do purgatório ficaram sem as parcas moedas das suas missas. Não se pode encarar esse caso sem repulsa pelos que nem os objetos sagrados respeitaram. Daqui a pouco, a continuarem nessa marcha, os senhores ladrões entrarão a desenterrar os cadáveres do cemitério para despojá-los. Você sabe de quando é essa notícia, Adalberto? 1923. Então, veja bem, a pessoa dizer que no tempo dele não era perigoso, não tinha ladrão, não tinha assalto, quando eu estou lendo uma notícia de 1923 que está mostrando que a cidade tinha assaltos, tinha crimes. Se você me permitir ler mais uma antes dessa, de 1921, diz assim, ó: atraído pelo metal e impelido pelo vício, um audacioso gatuno ousou carregar ontem da Igreja do Carmo um castiçal de prata existente no altar de Nossa Senhora de Lourdes desde 1905. Então, veja bem, os crimes, arrombamentos, eu estou falando porque recentemente teve a Capela de São Pedro, que foi assaltada várias vezes. Aí alguém pode dizer, mas gente, essa cidade está muito violenta. Eu digo, bom, está muito violenta, há quanto tempo ela é perigosa, ela é que não se respeita? E uma última, de invasão de casa, né, para não parecer que era só igreja. O proprietário da antiga Lira de Prata, hoje São José, no Parque Urbano Santos, número 24, esteve hoje nesta redação queixando-se dos constantes assaltos que tem sofrido aquela quinta por parte de audaciosos gatunos. Como a roubalheira continua, ele se viu forçado a usar de armadilhas para impedir tais visitas inoportunas. Os larápios que se acautelem. Parque Urbano Santos, ali onde está hoje a biblioteca, onde está ali o Sesc Deodoro, né? Então, veja bem que esses assaltos, esses roubos, né, essa coisa de já não se pode mais viver tranquilamente. Na década de 20, quando você lê os jornais antigos, alguém já vai dizer, agora não se pode mais nem dormir de janela aberta. Quer dizer, esse mesmo discurso que é repetido hoje, ele é repetido há muito tempo. Então, é uma nostalgia de um tempo de infância e de adolescente que não corresponde à realidade. Quem está dizendo isso não sou eu, são os documentos. Eles mostram uma São Luís sempre, né? Eu estou falando de São Luís porque aqui é o nosso objeto de estudo, estou falando da ilha. Mas você tem relatos de crimes violentos ao longo de muitos anos. A gente pode citar vários. Você lembra dos casos lá do Francisco das Chagas, por exemplo? Sim, claro. E, Saldanha, eu tenho uma pergunta. Tem as referências aí de quais jornais eram esses? A Pacotilha. A Pacotilha. Pois é. Justamente, né? O Imparcial, né? O Imparcial, Isso. a Pacotilha se torna o Imparcial posteriormente, né? Ali com Assis Chateaubriand, né? Que foi um dos maiores empresários aí da área de comunicação, foi político, foi senador, inclusive, pelo Maranhão, né? Tem esse detalhe. Isso. E o Imparcial aqui, que faz parte dos Diários Associados, que é uma coisa que veio depois também, já era a mesma empresa, o mesmo nome, digamos aqui, assim. Eu queria que você fizesse, Saldanha, um comentário aproveitando essa abordagem que você traz aqui, que é justamente o jornalismo policial,
como o jornalismo policial era feito, como era textualmente, essas características que você trouxe aqui, que é praticamente de quase um conto, né? Trazendo as informações de uma maneira, com um certo lirismo, né? Pode-se dizer, macabro, né? Claro, em alguns momentos, mas o jornalismo policial, ele é uma delícia. Eu que, inclusive, por meio desse comentário aqui, dessa provocação, mandar um abraço justamente para o Douglas Cunha, né, que é o jornalista, um dos maiores jornalistas policiais que a gente tem aqui no nosso estado e de grande longevidade também, né, que era lá do Imparcial também, né? Enfim, o que você traz justamente sobre esses detalhes, jornalista que você é também? Pois é, olha só que bacana, né? Esses relatos aqui, eles foram pesquisados pelo nosso amigo Paulo Henrique Matos, comentarista de segurança pública, que é um especialista na história do crime e que conhece muito, muito esse acervo que está disponível, por exemplo, na Biblioteca Pública Benedito Leite, né? Outro local fundamental de preservação da nossa memória. Qualquer um de nós pode ir até o setor de jornais antigos, pedir, solicitar jornais. Desde 1823, o Conciliador, todos os jornais da cidade estão lá disponíveis e você vai poder, de fato, fazer a leitura desses textos que eram de uma forma mais literária e que tinham um papel fundamental na venda do jornal, né? Esses, inclusive, crimes que eram relatados, narrativas que iam se com continuidade, o pessoal comprava o jornal aguardando uma espécie de os próximos capítulos, o desdobramento, e muitas vezes o repórter ele pegava, né, os boletins de ocorrência, pegava lá as denúncias, né, as investigações, e ele ia descrevendo literariamente o movimento que o ladrão... Então ele chegou até o muro, pulou o muro e num salto vibrante ele conseguiu, quer dizer, ia criando toda uma narrativa, porque ele sabia que o leitor buscava isso. Se você pegar, por exemplo, casos como os assassinatos de Inocêncio e Jacinto, 1876. Então, eu li jornais de 1921 e 23, estou falando de crime de 1876. Tem o caso Mariquinhas antes, 1873. Esses crimes famosos, eles foram desdobrados nos jornais, né? Eles têm essa narrativa diária, essa continuidade da investigação, as novidades ajudavam muito a vender os jornais. O próprio Imparcial teve até pouco tempo o jornal Aqui, acho que era Aqui Agora, ou era Agora, que era um resgate dessa narrativa dos jornais policiais que vendiam muito. Era o Aqui Maranhão, um formato mais compacto e explorando bastante ali as informações policiais, era isso aí. Pois é. Então você tem, por exemplo, o crime monstruoso no Café São José, 1903, né? Assalto, latrocínio, né? Roubo seguido de morte, bem ali na esquina da Rua do Passeio. Né, mataram um garoto também lá dentro que morava, né? Lembra do caso Lúcio Mário, lá do Quatraque? Sim. Por exemplo, anos 80. Isso. Quer dizer, a gente está falando dos anos 80. Então, por exemplo, as pessoas na faixa dos 50 anos, elas foram criança, adolescente, nos anos 80. Então, você dizer, porque na minha época era mais tranquilo. Os jornais, não é minha opinião, não é o que eu estou achando, estou dizendo que eu acho que era ou que não era. São os documentos, são os jornais da época que descrevem crimes, casos. Eles vão mostrando que na história de São Luís, você tem constantemente casos violentos, crimes violentos. Você tem caso de estupradores, né? Você tem caso de assaltantes. Tem um caso que o Paulo Henrique desdobra, muito interessante, eu não sei se ele já comentou aí, que é o caso, o misterioso, o caso do Inácio Mitra. Ele me contou essa história, eu achei fantástico. O Inácio Mitra, ele vive no final do século XIX para o início do século XX, e ele andava com uma santa, uma Nossa Senhora na mão. E ele aplicava golpes, mas ele era assim, um golpista. Todo tipo de crime que você imaginar, assalto, furto, extorsão, golpe, era um grande golpista. E aí, quando foi há pouco tempo atrás, eu lembro
que os deputados da Assembleia Legislativa tomaram um golpe. Também chegou alguém que era o representante de uma santa que pediu de gabinete em gabinete dinheiro para poder doar para essa irmandade, para essa coisa assim. Aí logo depois descobriram que ele era um golpista, que não tinha negócio de santa nenhuma, que ele ficava com dinheiro. Aí, quer dizer, a gente pensa que isso é uma novidade, isso já acontecia na São Luís no final do século XIX e do início do século XX, por exemplo, né? Então, por isso que é interessante a gente tomar a consciência da história e não deixar que a opinião do que a gente acha hoje se transforme numa realidade absoluta, quer dizer, de um fato que não corresponde à realidade. Quer dizer, essa nostalgia, ela é uma nostalgia talvez seletiva. Se você permite acrescentar, você pega, por exemplo, João Paulo, né? Se você morou bem ali na frente do quartel, você sabe, tem umas casas ali, vou pegar só aquele recorte, a pessoa pode dizer, ali é muito seguro, eu vivi minha vida todinha ali em frente ao quartel, mas você não pode esquecer que a ocupação daquela área se deu de forma violenta, ali havia um sítio, ali haviam propriedades rurais e os moradores foram expulsos dali para a construção da praça, para a construção do quartel ali nos anos 40. Então já há um processo violento que é esquecido por quem mora hoje. Depois você tem casos de tortura, eu mesmo ouvi vários casos de jovens que tomaram baculejo, né? Foram revistados e de forma violenta pela polícia na frente do quartel. Quer dizer, então, se para a elite havia um certo segurança por conta da polícia naquela região, para a população pobre que vai crescendo, vai vindo do interior, vai naquela região, essa segurança ela não existe. Então, também existe isso, uma memória seletiva, e também existe uma memória seletiva dependendo de onde você viveu e em que situação social você estava naquela época. É verdade, Marcos. Olha só, inclusive, né, esses golpes aí, eles já são antigos, eles só fizeram ter mais tecnologias, né? Deputados continuam sendo pegos aí em golpes via WhatsApp. Tem muita coisa acontecendo hoje, já com uma atualização. Golpe sempre teve. E falando dessa tecnologia, né, só para mencionar aqui, a gente já consegue observar via Instagram, principalmente, alguns perfis de história que são baseados, né, através de uma inteligência artificial para gerar imagens, baseados nessas notas e nessas coisas relacionadas ao que está relatado em jornais antigos, né? Muito interessante. A gente está em 8 horas e 27 minutos, a gente vai até 8h30, tá? Temos 3 minutos. Eu queria que você aproveitasse esses 3 minutos para falar do evento de segunda-feira, justamente para reunir, né, essas pessoas em um coletivo de historiadores ou pessoas interessadas para divulgar a história via internet. Enfim, como é que foi aquilo ali? Pois é, Adalberto, agradeço muito o espaço que você e a Mayra estão dando para a gente. Segunda-feira nós lançamos no auditório da Biblioteca Pública Benedito Leite, não podia ser em outro local. Muito do que a gente posta, né, a gente já conversou, vem do acervo da hemeroteca que existe ali, então era simbólico fazer o lançamento, além de ser lá também um local histórico. A biblioteca já tem 195 anos, né, nem sempre naquele prédio. Nós reunimos os perfis que fazem parte do coletivo e alunos do Liceu Maranhense. E aí, nesse lançamento, nós discutimos, né, algumas estratégias exatamente que a gente precisa ter. E na conversa com os alunos, eram várias turmas de primeiro e de terceiro ano, só reafirmou a necessidade que a gente tem desse trabalho de memória e de patrimônio. Porque, por exemplo, nós estávamos conversando com os alunos e por várias vezes fizemos perguntas que nos parecem óbvias, que somos historiadores ou apaixonados pela história, como, por exemplo, está aqui um livro de brinde para quem nos disser 3 becos de São Luís. Escolham aí 3 becos de São Luís, do Centro Histórico, para falar. E os alunos podiam pesquisar, eles podiam usar ali a internet, e eles tiveram dificuldade. Então, mostra que essa memória, esse título de patrimônio da humanidade é algo que se tem, mas diariamente precisa ser reconquistado. Quer dizer, os mais jovens e todos, de uma forma geral, precisam conhecer para criar pertencimento. Então, o coletivo ele tem essa missão muito forte de
aumentar o pertencimento do cidadão com a sua cidade, ele reconhecer a sua história, para que quando um casarão desmorone, você soube que agora nós tivemos nessa madrugada a passada, nós tivemos mais casarões que desabaram, nós estamos com o Banco do Brasil funciona numa casa no Centro Histórico de Alcântara, em pleno período de Divino Espírito Santo, aí está fechado, porque desabou, por exemplo, né? Então são prédios históricos, é o nosso patrimônio que está em ruínas, e a gente precisa ter esse apego para entender que aquilo precisa ser preservado, porque precisa ser preservado. E outro ponto que você falou é que, de fato, surgem muitos perfis, isso é animador, muita gente, há uma febre de interesse pela história, mas é preciso responsabilidade, né, Adalberto? Não é porque você tem uma tecnologia maravilhosa como a inteligência artificial que você vai criar a narrativa de qualquer jeito. Isso está nos preocupando. As pessoas estão fazendo vídeos que estão ganhando muitos seguidores por causa da tecnologia, mas não por causa da pesquisa. Então, essa técnica, essa busca pelo like, o algoritmo, ele tem valorizado muito perfis que usam inteligências artificiais. Eu não sou contra, porém, eu sou contra quando ela é feita de forma inadequada. E eu queria aproveitar para encerrar a minha participação, Adalberto, também convidando para outra atividade. Eu e o Paulo Henrique estaremos sábado numa atividade também chamada Marocando a História, no Casarão Réu Culpa, fica na Rua da Estrela, às 17h30, falando sobre crimes históricos em São Luís. Olha que tema legal. Então, esse tema que é apaixonante, desde os jornais antigos que você lembrou, a gente vai estar conversando. É um bar, o Casarão Réu Culpa é um espaço de bar, e ao invés das pessoas cantarem, a gente vai contar a história para elas. Então, você, a Mayra, todos os nossos teleouvintes estão convidados, é gratuito, não paga nada, não tem cachê, não tem gojão, não tem nada. Tem o bar, tem cerveja, tem, enfim, salgadinho, mas, sobretudo, tem um bom papo aberto, livre. É só você ir até a Rua da Estrela, é perto onde fica a Universidade de História, e gratuitamente. Programa bom para levar a família, para ir com os amigos, né? Para impressionar o namorado, a namorada, aquele primeiro encontro, vai lá, né? Bate aquele papo com a gente, aí depois você segue o seu encontro amoroso, enfim. Eu e o nosso querido amigo Paulo Henrique Matos, essa dupla poderosa aí da Rádio Universidade, com esse papo gratuito sobre crimes históricos, casos muito curiosos, é uma delícia. Rapaz, esses quadros aqui do Jornal Rádio Universidade, eu estou cheio de orgulho, porque está rendendo bastante. É aprendizado, enfim, né? É um aprendizado e é uma coisa... Olha os assuntos, tá, gente? Do jornalismo, a história, a tecnologia, enfim, tudo isso em uma coisa só. Eu estou muito satisfeito e, claro, agradecendo mais uma vez a presença tua, Marcos Saldanha, aqui no Marocando a História, também Paulo Henrique Matos, que está com segurança pública com a gente aqui às quintas-feiras, trazendo muita informação também. Olha, vocês são parte da Rádio Universidade e o nosso ouvinte aqui também fica também empolgado, não é isso, Mária? Tem muita gente mandando mensagem. Tem o ouvinte José Costa mandando um bom dia aí no Parque Vitória, Elisete Moraes sempre acompanhando a gente também, Socorro Brito, em Passo Lumiar, ouvintes que estão aí sempre interagindo e participando aqui no jornal, na nossa programação. Marcos Saldanha volta na sexta-feira que vem com mais Marocando a História. Marcos, um ótimo final de semana e até sexta. Muito obrigado. Bom fim de semana, Marcos. Valeu. Seguindo o Jornal Rádio Universidade Mário Nogueira, ainda tem esporte, ainda tem roteiro cultural. Vamos nessa. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp
98-93300-1491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias do esporte. Mayra Nogueira, são 8h36. Sampaio Basquete derrotou o Sodier Mesquita com diferença de quase 30 pontos em jogo pela LBF 2026. E foi ontem, quinta-feira, dia 14, Sampaio Corrêa venceu o Sodier de Mesquita do Rio de Janeiro em partida pela quarta rodada da segunda fase da Liga de Basquete Feminino 2026. O Sampaio realizou 18 assistências e já o time carioca apenas 10. Além disso, conseguiu 61 rebotes, 25 rebotes a mais que a equipe adversária. A armadora Laís foi eleita a melhor jogadora da partida, com 20 pontos e 8 assistências. O placar foi 85-57. Invicto, o Sampaio enfrenta agora o Maringá, ocupando aí a 7ª colocação, com 3 vitórias e 11 derrotas. O confronto vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 18, no ginásio Arcon, casa do adversário. Vamos agora a mais informações. Mayra Nogueira, aqui no esporte, tá? A gente fala agora, né? Continua, melhor dizendo, com o Canário da Ilha, que enfrenta o Papão do Norte pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O IAP busca a primeira vitória na competição. Já o Motoclube procura se manter no G4 do grupo 6 da competição. Até o momento, o IAP está na lanterna com 2 pontos e o Moto a 4ª colocação com 8 pontos, enquanto o Canário da Ilha não tem nenhum jogador cumprindo suspensão. O lateral esquerdo do rubro-negro, o Rômulo Carioca, está cumprindo suspensão e deve ser substituído por João Miranda. Outra mudança na formação motense é o jogador Denilson, que estava ausente da partida contra o Iguatu e volta para o duelo contra o IAP. Os dois times devem encerrar a preparação nesta sexta-feira, dia 15. Já no sábado, dia 16, às 5 da tarde, no estádio Nilzinho Santos, acontece o duelo entre os dois times. Continuando agora, Mayra Nogueira, a Federação de Futsal do Maranhão, que divulgou por meio das redes sociais o calendário de jogos da temporada 2026, que começa no mês de junho. Segundo o cronograma da FEFUSMA, vão ser realizados 52 eventos esportivos ao longo do ano. 20 no primeiro semestre e 32 no segundo. Este ano, a FEFUSMA anunciou o retorno da Copa Alim Maluf, do torneio de veteranos, criação do Campeonato Maranhense Especial para portadores de necessidades especiais, da Copa Metropolitanas, voltadas aí para equipes abertas que não têm registros oficiais na Federação do Maranhão e na Confederação Brasileira de Futsal, e também a Copa Maranhão de Seleções Municipais. A Copa Lima Maluf, que vai abrir o calendário do futsal maranhense, já está com inscrições abertas que seguem até o dia 25. Tabela completa das competições no Instagram FEFUSMA. Mais informações e dúvidas sobre como participar dos torneios oficiais pelo e-mail fefusma@gmail.com. Para finalizar, Mayra Nogueira, esse momento do esporte, a Prefeitura de São Luís realizou a cerimônia de apresentação dos Jogos Escolares Ludovicenses, o evento que contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Desportos e Lazer e a prefeita, né, a Ismênia Miranda.
Os GELs é uma realização da Sendel em parceria com a Federação Maranhense do Desporto Escolar. Além disso, vale como etapa classificatória municipal para os GEMES, Jogos Escolares Maranhenses, e as Paralimpíadas Escolares. O evento esportivo tem como objetivo promover a cidadania, a inclusão social e também impulsionar as práticas esportivas. A abertura oficial dos GELs acontece no próximo sábado, dia 23. A programação começa no dia 30 e segue até o dia 21 de junho, com 20 modalidades coletivas e individuais esportivas, divididas nas categorias infantil e infanto-juvenil. Vale destacar, em 2025, ano passado, participaram cerca de 130 unidades escolares e se inscreveram mais de 3 mil estudantes, foram inscritos, né? Dúvidas e inscrições na sede da Sendel, que fica lá na Rua de Nazaré, 341, no centro. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte, Mayra. Tem mais esporte, tem comentário com Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini que fala sobre a participação dos times maranhenses no Campeonato Brasileiro até agora. Bom dia, Paulo. Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Hoje a gente vai abordar um pouco o rendimento, a participação dos clubes maranhenses nos campeonatos nacionais que eles estão inseridos. O Maranhão, na Série C, equivalente à 3ª divisão, e o Sampaio Correia, o Moto, o IAP e o Imperatriz, que estão na Série D. Nós temos, este ano, 5 representantes do principal campeonato de clubes do país, que é o Brasileirão. 1 na Série C e 4 na Série D. O destaque entre os 5 participantes é o MAC, o Maranhão Atlético Clube. O MAC vem em ascensão, com 3 vitórias seguidas, ocupando no momento a 7ª colocação em um campeonato que tem 20 clubes. Muito desse mérito se dá pela chegada do técnico Gerson Testoni, que substituiu Marcinho Guerreiro e traz no currículo um título nacional pelo Brusque de Santa Catarina em 2019 e também o acesso pelo mesmo time catarinense no ano de 2020 da Série C para a Série B. O MAC, como eu disse, está em 7º lugar, com 10 pontos, 4 atrás do líder Paysandu. Foram 6 jogos disputados até agora, faltam 13 para encerrar a primeira fase da competição. Os 8 melhores se classificam para os mata-matas e quem passar de cada mata-mata já garante o acesso para a Série B, que é o grande objetivo do time quadricolor nessa temporada. O MAC tem chance, sim, ele tem condições de ficar entre esses 8 melhores e disputar uma vaga no mata-mata para a 2ª divisão. Já na Série D, o nosso maior destaque é o Imperatriz, que está no grupo L e no momento ocupa a 3ª colocação. A Série D ela é distribuída em 16 chaves, né, de 6 times cada um, é um campeonato super participativo, com um excessivo número de times, são 96 no total, e dessas 16 chaves, os times maranhenses ocupam 2 chaves, né? O Imperatriz na chave L, o Moto, o Sampaio e o IAP na chave M. 4 times de cada um desses grupos, dos 6 de cada grupo, passam para a fase seguinte e começa uma sequência de mata-matas até a gente chegar nos 4 que vão subir para a Série C e mais 2 que vão subir juntos por ranking. Então são 6 times que vão ascender de divisão. O Imperatriz, como eu disse, está bem, está em 3º na sua chave, é o nosso melhor representante, mas, por outro lado, tanto o Moto, quanto o Sampaio, quanto o IAP ocupam as 3 últimas colocações dessa chave de 6 no grupo M. O Moto com 8 pontos, o Sampaio com 4 e o IAP com 2. Como se classificam 4, matematicamente, pelo menos um maranhense vai se classificar, já que 3 estão na mesma chave que tem 6. Então é só calcular, se passam 4... vão passar 3 e mais 1. Um, com certeza, será maranhense. No momento, esse 1 é o Moto. O destaque negativo é que tanto o Sampaio quanto o IAP ainda não venceram na competição. Todos eles já disputaram 6 jogos, 0 vitórias para o Sampaio, para o IAP. O Moto tem 2 vitórias e faltam apenas 4 partidas para encerrar essa chave de grupos. Então, os clubes maranhenses dessa chave M da Série D precisam melhorar o rendimento para buscar essa classificação, faltando apenas 4 jogos. Nesse final de semana, pela Série C, tem Confiança e MAC, em Aracaju, segunda-feira.
O Confiança está na zona de rebaixamento da Série C, então o MAC até pode sim pensar na vitória. Pela tabela, o MAC é até favorito nesse jogo. E em São Luís teremos 2 jogos no final de semana. No sábado, Motoclube e IAP, o jogo que pode praticamente despachar o IAP do campeonato se o Moto vencer. E no domingo, Sampaio, Correia e Parnaíba, o Sampaio precisando desesperadamente da vitória para sonhar com classificação. É isso, amigos. Tem mais esporte amanhã aqui na Universidade FM, 11 da manhã, no programa Apito Inicial, com Heraldo Moreira e equipe. E mais tarde, hoje, tem o lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 na Livraria Leitura do São Luís Shopping, uma promoção em conjunto da leitura da Faculdade Estácio e da Rádio Universidade FM. Todos estão convidados para esse evento a partir das 7 da noite. O Comentário Esportivo volta na próxima terça-feira aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá! Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado. Vamos começando agora, Mara Nogueira, com cinema, né? Isso, começamos as estreias da semana com o filme de terror Obsessão. Depois de quebrar o misterioso salgueiro dos desejos para conquistar o coração da mulher amada, um romântico incurável se vê conseguindo exatamente o que queria. Mas logo ele descobre que alguns desejos têm um preço sombrio e sinistro, em cartaz nos cinemas da cidade. Continuando, Mayra, com a aventura nacional O Gênio do Crime. 4 amigos se veem envolvidos em uma investigação surpreendente ao descobrirem uma sofisticada falsificação de uma figurinha rara do álbum da Copa do Mundo. Está também em cartaz, tá? Tem também Na Zona Cinzenta, filme que acompanha Sofia Gonzalez, negociadora com ampla experiência em transações milionárias, que se utiliza de todos os meios possíveis para completar a tarefa. Também tem o drama nacional inspirado na vida de Daniel Nascimento, o rei da internet. A trama conta como Daniel se destacou como um dos maiores hackers do Brasil aos 17 anos. Finalizando com Hungria, A Escolha de um Sonho. Enquanto o rap da época seguia um estilo próprio, Gustavo da Hungria decide inovar, falando de carros, conquistas e ostentação, enquanto sofre com rejeições do próprio movimento, pressão familiar e dificuldades sem fim. Pronto, agora é pegar a pipoca e boa sessão. E vamos à sexta-feira, começando aqui com Cannibal Beach, uma das maiores festas universitárias realizada pela Atlética de Medicina do Selma, Centro de Ensino Unificado do Maranhão. O evento conta com os cantores Teto, Tito, Eric Land e os DJs Thiago e Itan. A festa promete tocar os hits e as músicas mais tocadas. O evento acontece às 9 da noite no Privilege Hall, no Coajap. Continuando agora com o tributo reggae para Bob, com a banda Raiz Tribal, em homenagem às canções e às mensagens de Bob Marley. A apresentação conta com releituras dos clássicos do artista jamaicano. O show começa às 9 da noite no Reviver Hostel, na Rua de Nazaré, Centro. Finalizando, tem o último dia do espetáculo Língua de Boi, que apresenta os 5 estágios do luto aos 5 sotaques do Bumba Meu Boi, ressignificando o renascimento do boi como metáfora da luta pela permanência da memória que atravessa gerações. É às 7 da noite no Teatro João do Vale, na Rua da Estrela, Centro. Os ingressos na bilheteria do teatro. E no sábado, começa aqui a 3ª edição do Samba Brasilis, com o grupo Bendito Samba e o DJ Félix. O evento conta com roda de samba e pista de dança e versões novas de clássicos da música brasileira. É a partir de 8 da noite no Duna Clube, na Avenida Litorânea. Continuando, Adalberto, especial Los Hermanos, que promete uma noite emocionante, com os hits que marcaram e marcam gerações, feito pela banda Aventura e com a discotecagem de Gabi Leão. O evento começa às 8 da noite no Ada Music Bar, na Avenida Professor Mário Meirelles, na Ponta da Areia. Mayra, tem também Guns Experience, uma apresentação do grupo Glory and Roses, em homenagem ao grupo Guns N' Roses, tocando em sucessos como Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle e muito mais. A partir de 8 da noite no The Rock, na Rua Existente, Avenida Daniel de Latouche, na Coama. E para finalizar, tem a festa do Justin Bieber, que celebra os 14 anos de um álbum Believe, que conta com os hits Boyfriend, Built and the Beat e muito mais. Nesta edição,
Vão ser tocadas todas as músicas do álbum e outros hits do cantor canadense. Além disso, a playlist da festa conta com 20% de música pop de outros artistas. O evento também conta com mural de fotos e produtos personalizados. A festa começa às 8 da noite no Reviver Hostel, na Rua Nazaré Centro. Mara, vamos agora para as dicas do Domingão, começando com a cidade do samba, né? Muito samba e pagode, claro, né? Com Gruvaê, Pagode do Maestro, Samba da Feirinha e DJ Almeida, a partir de 5 da tarde, no Puxadinho Boteco, Avenida São Luís Rei de França, no Turu. É isso aí, ouvinte. Continuamos aqui com a programação do Maranhão de reencontros com tambor de crioula Mestre Felipe, Cacuriá de Candinho e Bumba Meu Boi de Morros, Axixá e Pindoba. A partir das 5h30 da tarde, na Concha Acústica Reinaldo Farai, na Ponta da Areia. Olha, para finalizar, Mayra, o último dia do Encruzilhada Hip Hop, voltado aí para os artistas do cenário urbano e do rap, né? A programação conta com apresentações de DJs Wook e Sagat, Seventh Smoke, Allstein, com a família Força Gueto, Queens in Rap e Slam Maré, muito mais, né? A partir de 2h30 da tarde, no Espaço Cultural Humberto de Maracanã, Rua do Deserto, Centro. E fica agora com Roteiro Cultural. Destaque Cultural. Melhor, desculpe, Destaque Cultural, que está dentro do Roteiro Cultural, isso aí. Destaque Cultural. Tássia Campos apresenta o show Tássia Canta Marisa. A cantora Tássia Campos sobe ao palco do Caçarola Bistrô para uma noite especial, relembrando grandes sucessos de Marisa Monte em um espetáculo marcado por emoção e clássicos da música popular brasileira. Acompanhada por banda, a artista promete uma apresentação envolvente em um repertório preparado para o público cantar e reviver grandes momentos da MPB. O evento busca proporcionar uma noite de conexão entre arte, memória e sentimento, em um ambiente intimista e acolhedor. A cantora Tássia Campos dá mais detalhes sobre a apresentação. O Tássia Canta Marisa é um show que eu faço desde 2017. Sempre foi um sucesso de público, assim, desde a primeira edição. É um repertório que eu amo fazer, é um show que eu amo fazer, porque eu sou muito fã da artista, então ela é uma referência para muitas cantoras, né? O Brasil é um país de cantoras e eu tenho muito orgulho de ser uma cantora de música brasileira, popular. Então, a Marisa é isso, né? Ela é uma representante, assim, um baluarte desse bem-fazer, né? De música de qualidade. Então, é um show com um repertório muito feliz, assim, é um repertório que se renova a cada ano. Tem coisas dos discos muito antigos, do primeiro disco, e tem coisas do último disco. Então, a Marisa, que é uma pessoa que tem uma carreira super sólida, né? Consolidada. Então, é um show muito feliz, eu vou estar amanhã com uma super banda. Espero que as pessoas sintam a mesma felicidade que a gente está tendo de fazer, né? E agradecer aí por terem esgotado. Sempre fazemos esse show e é um sucesso, é esgotado também de público. Então, é isso, que a gente consiga levar esse som para mais lugares, para mais pessoas, que eu acho que é um presente. Tanto para mim, fazê-lo, cantar, quanto para quem está assistindo também, porque eu acho que é um momento muito gostoso mesmo, assim. É uma boa lembrança, sabe? Esse show. É isso, aguardo todo mundo e obrigada. O show Tássia Canta Marisa começa às 8 da noite no Caçarola Bistrô, Rua de Nazaré, Centro Histórico. Imperdível! Mara Nogueira, tem também uma promoção que está rolando aqui na Rádio Universidade, que é do tributo a Gerson da Conceição e Bob Marley, que acontece hoje no palco Capital Roots, participação de Cadu Ribeiro, Guilherme Guzmão, Ed Cândido da banda Guetos, Ronaldo Lisboa da Soul Reggae, na discotecagem, Maurício Capela, Vitrola Reggae, Vitor Hugo, DJ Spider e DJ Jana. Olha, ainda tem tambor de crioula de Zilene e tem promoção que está rolando aqui também. Enfim, para finalizar, claro, as dicas do Roteiro Cultural. Mayra, a gente volta na próxima semana com o Jornal Rádio Universidade. Divirta-se, escolha as melhores opções e, claro, ouvindo aqui a Rádio Universidade. O que tem agora, Mayra? Pois é, agora já tem o Avançar, o programa Fala Defensoria, tem também agora a Rádio Ciência. Logo depois a gente volta aí trazendo Manhã 106 com música, promoção e muito mais.
Valeu, Adalberto. Ótimo final de semana. Para você também. Até segunda. Até segunda com o jornal, mas eu vou estar aqui continuando com você.